Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre loops. E aí, lembrando que vocês precisam, né, quando vocês abrirem isso aqui, venham em File ou Arquivo, e aí venham aqui, ó, salvar uma cópia no Drive, ou Save a Copy in Drive, para que vocês consigam editar dentro do computador, desculpa, dentro do Drive de vocês, dentro do espaço de edição de vocês aí, tá? Loops são utilizados quando você deseja executar um bloco de código repetidamente. E eles são muito importantes para quando a gente quer praticar automação de tarefa em um grande conjunto de dados. Tá? Então aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Como que os loops vão funcionar? Imagina que a gente tem uma sequência de itens e a gente quer fazer alguma coisa com cada item nessa sequência. Então ele vai testar, né, se a condição, se esse é o último item da sequência de itens. Caso não seja, ele vai executar a declaração. E ele vai voltar e vai procurar se esse é o último item da sequência de itens. Se não, ele vai voltar e vai fazer tudo de novo, até encontrar o último item dessa sequência de itens e vai então finalizar o processo. Então, resumindo, ele vai executar uma ação para cada item dessa sequência de itens até encontrar o último. Quando ele encontrar o último, ele finaliza o processo. Beleza? Vamos ver um pouquinho como funciona isso aqui na prática. Então aqui, iterando sobre sequências, o loop for, a gente chama ele, né, com o for. Esse loop aqui ele é chamado por for. E for em inglês significa para. Então, para fruta em frutas, por exemplo, né, imprimir fruta. E aí ele vai olhar para essa lista aqui, lembrando, né, que as listas... Por que isso aqui é uma lista, turma? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Quem respondeu por que está entre colchetes, tá certo, tá? Então, sempre que a gente declarar algo entre colchetes, a gente vai ter uma lista, uma estrutura de conjunto de dados em formato de lista. Então, o loop for é frequentemente utilizado para iterar sobre sequências, como as listas, strings e outros tipos de dados iteráveis. Aqui a gente tem uma lista de frutas, então, com maçã, banana e morango, e para fruta em frutas, imprima fruta. Então, eu quero imprimir cada item aqui dentro da minha lista de frutas, né? Então, uma fruta, outra fruta, na minha lista de frutas. E aqui ele imprime para mim, tá? Ah, professor, mas sempre tem que ser o singular do plural aqui? Não, eu posso colocar para cachorro em frutas, print cachorro. Cachorro. Opa! E ele vai imprimir para mim, tá? Isso aqui é só uma maneira da gente declarar o que a gente, qual item a gente quer que seja visto, né, dentro ou operado sobre dentro dessa lista aqui. Então, para cada fruta na lista, né, imprima o item singular. O loop for com range, range é o limite, né? Range é tipo amplitude. Gerando sequências numéricas. Então, o uso da função range é comum, range aqui, eu sempre esqueço de colocar alguns, é comum para gerar sequências numéricas em loops for. Então, para i na amplitude, né, de 5, imprima i. Então, ele vai imprimir esse i aqui até o 5, né? Vamos ver aqui, ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, pessoal, professor, por que não está o 5 aí? Vou dar um tempinho para vocês lembrarem o que a gente falou lá na nossa primeira aula. Né, para quem pausou, geralmente é o que a gente fala, né? Pause aí e pense um pouquinho. Se você pensou, né, que lembrou lá que os nossos índices em Python começam em 0, você está certo. Então, a gente conta o 0 como número também em Python. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, né? E a gente tem 5 elementos aqui na nossa amplitude, né? E aí a gente tem também, dentro da função concomitantemente ali com a função for,
o while, né, que ele repete com uma condição. Lembra do if? Similar, mas um pouco diferente. O loop while executa um bloco de código enquanto uma condição específica ou especificada for verdadeira. E while significa justamente isso, enquanto, tá? O while significa justamente enquanto. Então aqui contador, né, igual a 0. Aqui while contador menor que 5, print contador. E aí ele faz, né, o contador ser maior ou igual a 1. E aqui a gente vai contar enquanto for enquanto não atinge o valor aqui, né, especificado. Então, enquanto o contador for menor que 5, imprime o contador. E aí faça esse contador ser maior ou igual a 1. Vamos lá, então. Beleza, então foi 0, 1, 2, 3, 4. E aí ele contou aqui, perfeito. Outra aplicação aqui, né, do while é para quando a gente tiver dados de texto. Aqui a gente quer verificar dados de texto. Imagina que você tem uma lista de clientes lá, né? E você quer trazer apenas os clientes que são que preenchem algum critério de texto, enfim. Você pode usar também. Então, enquanto maçã na minha lista de frutas, imprima essa fruta é uma maçã. E aí a gente remove a maçã aqui, porque senão vira um loop infinito, né? Porque ele vai continuar vendo, né? Ou de novo e de novo aqui, vai ir em círculos, né? Aqui, de novo e de novo, e ele sempre vai encontrar maçã. Então, se a gente pede para ele checar se é uma maçã, imprimir a fruta é uma maçã, e não remove as maçãs dessa lista, ele vai fazer esse ciclo infinito. Então, quando a gente roda isso aqui, ele está fazendo, né? Enquanto maçã na minha lista de frutas, imprima a fruta é uma maçã. Daí eu quero também que na minha lista de frutas você remova o item maçã para que quando eu chegar no último aqui, ele não esteja aqui de novo e aí eu não olhe para ele e repita tudo de novo, tá? A gente também consegue, para uma outra maneira de controlar, né, os loops para eles não serem infinitos, é com a função break, que aí ele sai do loop, né? Então aqui, vamos ler isso aqui de maneira como está escrito, depois eu traduzo. For i in range 10, if i igual a 3, continue. If i é diferente, é igual a 8, perdão, pare. Então aqui ele está contando, né? E está pedindo para parar. Ele vai contar até 10, mas ele quer que para quando atingir o 8. Vamos ver aqui, ó. Ele contou, né? E aí ele... interessante que ele pula, né? A interação. Porque ele está pedindo... Se for igual a 3, eu quero que você continue, mas não necessariamente você imprima o 3. E aí vamos traduzir isso aqui. Então, para i na amplitude de 10 números, se o i for igual a 3, beleza. Pula para a próxima interação. Eu quero que você continue, né? Então, ignora essa e pula para a próxima. Se, depois que você pulou e continuou para a próxima, se o i for igual a 8, pare. Eu quero que você pare de contar. E aí imprime esse i para mim. E aí é isso que ele está fazendo aqui, tá? E aí a gente tem também, né, loops saneados, loops dentro de loops. E aqui eles podem mostrar para a gente, né, de maneira mais complexa essa interação. Então aqui, para i na amplitude de 3 e para j na amplitude de 2, imprima, né, o i e o j. E aí ele vai mostrar para a gente, né, vai checar essa condição se verdadeira ou falsa. Perfeito? E vai imprimir para a gente, né, após conferir essas condições se verdadeiras ou falsas. Beleza? Aqui é só para mostrar para vocês que a gente pode colocar loop dentro de loop, que muitas vezes é necessário, tá bom? Ok, então. Vamos finalizar por aqui.